Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Ciência 23, eu sou o professor Wagner e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais e o ambiente. Vamos lá? Se você observar bem essa figura, a gente consegue perceber que tem uma grande diversidade aqui de animais. Se a gente pensar no mundo que a gente vive, não é difícil a gente imaginar que existem muitos tipos de animais, com muitos tamanhos, muitas cores, muitos comportamentos. Essa figura aqui é justamente para a gente pensar um pouquinho sobre esse ponto de vista. E aí eu pergunto para vocês, será que existe alguma relação entre as espécies e o ambiente em que elas vivem? Ou seja, existe alguma coisa que faz com que alguns animais vivam em determinados lugares, mas não vivam em outros? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, para começar, a gente pode pensar aqui, de forma bem simples, que existem regiões mais quentes e regiões mais frias. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que existem alguns lugares onde chega a nevar, onde no inverno alguns lagos podem congelar. E por outro lado, a gente também pode pensar que existem lugares que são mais quentes, onde não neva, onde o calor é muito intenso. Então, quando a gente fala de regiões mais frias, por exemplo, a gente pode lembrar do Polo Sul e do Polo Norte. Então, lugares que têm animais característicos dessas regiões, como por exemplo ali os pinguins, o urso polar, as focas. E aí, a gente já pode imaginar aqui que esse ambiente ele vai realmente determinar alguns tipos de animais que vão conseguir viver ali ou não. Então, esses animais que vivem nesses lugares, consequentemente, eles são animais que têm adaptações para conseguir sobreviver em lugares mais frios. Da mesma forma, se a gente pensar em lugares, regiões mais quentes, como por exemplo as regiões tropicais, então se você olhar aí onde a setinha está apontando nessa faixa vermelha, são regiões onde a incidência solar ela é maior, então são regiões teoricamente mais quentes. É de esperar que você tenha animais característicos, né? Então animais que estão adaptados a viver nesse lugar mais quente. E aí, se eu fizer o exemplo contrário agora, falar do pinguim, do urso polar, aqueles animais que vivem em regiões frias e colocasse eles aqui, aí eles teriam dificuldade de viver nessas regiões, correto? E aí a gente pode entender sim que o ambiente ele vai ter uma relação com as espécies que ali vivem. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da Mata Atlântica, aqui no Brasil, pensa nessa floresta, a gente já imagina ali alguns animais ali característicos. Então, tucano, o mico-leão, a onça pintada, a capivara e vários outros animais. E aí a gente pode também observar do ponto de vista do ambiente que eles vivem, do sentido de classificar esses ambientes entre ambientes aquáticos e ambientes terrestres, como a gente pode ver aqui nas duas figuras. Então, quando a gente fala do ambiente aquático, a gente está falando, né, no ambiente em que os animais vivem ali em um lugar com água, seja um rio, um lago, um mar. E aí esses animais, que são muito variados também, eles vão ter adaptações, vão ter estratégias para viver naqueles ambientes, né? Então, existem animais que têm a capacidade de respirar embaixo da água, outros não conseguem respirar embaixo da água, como a tartaruga marinha, como uma baleia, mas esses animais têm estratégias e por isso eles vêm na superfície para poder respirar, mas eles por outro lado conseguem muitas vezes ficar bastante tempo embaixo da água. Então, existe toda uma estratégia. Então, vão ter animais que vão ter muitas estruturas, como as nadadeiras, para poder se locomover dentro da água e por aí vai. Em relação ao ambiente aquático, também existem aqueles animais que vão passar pelo menos por um período da vida associados a ele. Então, por exemplo, aqui um caso clássico é o caso dos anfíbios. Então, no caso dos sapos, na fase dos digerinos, que é que vem logo depois dos ovos, a gente vai ter esses animais vivendo ali dentro da água, até que ele cresça e na fase adulta ele já consiga se locomover bem pelo ambiente terrestre. Outro exemplo aqui que é bem conhecido da gente é o ciclo do mosquito da dengue, né? E de outros insetos em que os ovos são depositados na água, como a gente pode ver na primeira figura ali. Essas larvas, depois vão surgir as larvas e essas larvas vão dar origem aos mosquitos. Por isso que existe sempre aquela preocupação de tomar cuidado para não deixar a água parada, porque acaba sendo um ambiente propício para esses animais conseguirem se desenvolver, crescer e aí serem muitas vezes risco de doenças para a população. E o ambiente terrestre. Então, aqueles animais que não vivem no ambiente aquático, eles vão estar no ambiente terrestre.
E aí a gente já coloca como exemplo nós mesmos, seres humanos. E aí a gente vai ter também uma grande infinidade de exemplos, né? Então aqui tem o cachorrinho ali, tem o koala, tem as formigas, tem a coruja, mas existe uma grande diversidade desses animais, animais que vivem no solo, né? Com o caso das formigas ali vão criar formigueiros e vão viver boa parte ali dentro. Ali no caso da coruja é uma ave, então ela vai voar, ela voa, ela sai do ninho, mas ali existe aquele ninho ali no solo que ajuda ela a se proteger de predadores. Existem animais que vão viver mais associados a árvores, né? Outros vão ser animais como, por exemplo, os animais domesticados, né? Como, por exemplo, cachorro, que vão ser animais que já têm um convívio muito direto com nós seres humanos, e por aí vai. E uma característica muito legal que existe e a gente pode observar na natureza entre a relação dos animais e o ambiente que eles vivem é a questão da camuflagem. Então você vai ter alguns animais que conseguem, por conta da sua cor, da sua forma, do seu comportamento, ficarem ali camuflados em algum ambiente. E isso é muito bom para eles, porque é uma maneira deles se protegerem de algum predador e também pode auxiliar eles, na verdade, a se alimentar, porque eles podem passar despercebidos ali pelas presas e aí eles conseguem talvez se alimentar delas com maior facilidade. Então, por exemplo, nessa figura aqui, talvez você já tenha percebido que tem um animal ali meio que escondido, né? Meio camuflado, que no caso aqui seria esse camaleão aqui, tá? Mas existem outros exemplos que são ainda mais difíceis da gente detectar. Aqui, por exemplo, eu também tenho um animalzinho que ele está aqui entre essas folhas secas aqui e ele também está ali escondidinho, que é um lagarto, que é esse lagarto ali que está escondido entre as folhas secas ali, que tem um corpo muito parecido com o de uma folha. Aqui também a gente tem mais um exemplo de um animal que está escondido aqui nesse tronco de árvore, ali paradinho, né, que seria essa coruja. Aqui temos outro bom exemplo de camuflagem, nesse ambiente aqui, onde a gente tem uma aranha ali, bem escondidinha ali no substrato e também realmente difícil de ser percebida. Aqui também um outro exemplo bastante difícil de perceber, que é esse anfíbiozinho ali num tronco de árvore também. Aqui mais um caso, então aqui no caso um ambiente aquático, e a gente vê ali bem escondidinho esse cavalo marinho. Então é isso, pessoal. Daqui pra frente, quando perguntarem pra você se existe alguma relação entre o ambiente e as espécies que ali vivem, você pode dizer que sim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário e até a próxima.